Passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, um envio sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos para lá, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Jesus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Ele está voltando, aleluia, glória a Deus. Talvez ainda no nosso meio haja alguém que ainda não compreendeu essa verdade. Como assim eu vou voltar? Como assim eu quero compreender esse mistério da salvação? Eu quero compreender esse mistério, oh, do Senhor que divide e salvar as nossas vidas. Peça para Ele agora, com alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Peça, Senhor, abra os olhos do meu coração. Eu quero ver, aleluia. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder quando cantamos Santo, 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 Santo. Eu quero ver-te.
quero ver-te, eu quero ver-te, exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder quando cantamos Santo, Santo, exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder quando cantamos Santo, 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 eu quero ver-te. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, pois tu és santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 eu quero ver-te. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus
vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, põe a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Pela vista, não.
Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Mais de ti, Espírito Santo, mais de ti.
faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia, a unção está sendo desatada sobre as nossas vidas. Aplauda a esse Deus maravilhoso, glorifique a Ele, dê brados de glória, de aleluia, porque Ele está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar este tempo de louvor declarando: cada vez que a minha fé é provada, Ele é quem nos dá a chance de crescer um pouco mais. Oh, glórias, glórias, glórias. Você está aqui. O Senhor te convidou a estar aqui. O Senhor te convidou a participar deste congresso online, porque você é chamado para romper. Você é chamado para romper. Essa dificuldade não vai te matar. Essa dificuldade não vai te parar. Você vai romper em fé, se revestindo do poder e autoridade que há no Senhor Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glorifique Ele, glorifique, aleluia! Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
ao Deus que está agindo. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem pessoas aqui que têm rompido em fé dia após dia. É romper em fé mesmo, né? Só a fé para ir adiante. Então, eu gostaria de convidar, com um prazer receber a pastora Ana Pereira aqui para estar ministrando a palavra. Vamos receber a serva do Senhor com palmas e que Deus seja louvado e possa lhe usá-la grandemente. Amém? Deus abençoe. Boa tarde a todos. Todos me estão a ouvir bem? Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite da pastora Cláudia, estar aqui convosco, estar aqui no centro do país. Eu trago cumprimentos de Lisboa. O meu marido, Rodrigues Pereira, não pôde estar aqui, vim acompanhada com a equipa pastoral, para que também possamos abençoar-vos e também interceder por aquilo que o Senhor está a querer fazer em toda a nação portuguesa. E eu creio que nenhum lugar desta nação ficará indiferente àquilo que Deus quer fazer neste país, nesta nação, e através de muitas nações que o Senhor coloca aqui como ferramentas para se moverem em fé e realmente trazerem o sobrenatural de Deus. Amém? Então, eu queria apenas te convidar, tu que estás aqui presente e aqueles que nos estão a ver online, para que possas fechar os teus olhos e colocar a mão no teu coração e pedir ao Espírito Santo para falar nesta hora à tua vida, que tudo aquilo que tem sido barreira de não conseguires ver com os olhos da fé, tudo aquilo que tu não sentes fé, que tens enfraquecido, que tens arrefecido, que o Senhor nesta tarde te possa incendiar, que o Senhor nesta tarde te possa levar a um lugar específico que Ele preparou para ti. Um lugar onde te incendeia, um lugar onde enche a tua fé. Pede ao Espírito Santo, Senhor, fala ao meu coração. Em todo o tempo fala ao meu coração, que a minha fé seja hoje fortalecida pela tua palavra, pelo teu toque, pela tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. E realmente este é um tema que eu amo ministrar, romper em fé. É algo que o Senhor coloca continuamente no meu coração, porque realmente sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que a palavra de Deus diz, que sem fé é impossível agradar a Deus sem fé. Então não haverá nada que supra ou que tome o lugar da fé para que a gente possa agradar a Deus. Somente a nossa fé pode agradar a Deus. Então, o que é que nós precisamos? Eu não sei quanto a vocês, mas é assim, quando eu gosto de uma roupa e ela se rompe, eu fico muito chateada. Porque nós, quando gostamos de alguma coisa, nós queremos conservá-la, nós queremos poupá-la, nós temos o máximo de cuidado com a lavagem, com a secagem, com o passar a ferro. E os maridos que aqui estão, os homens que aqui estão, se alguém cuida da tua roupa, tu dizes logo, não, tem cuidado com isto, para que não se rompa. E nós temos realmente muito cuidado com aquilo que nós gostamos. E não queremos que se rompa. Mas há uma coisa que nós precisamos de querer romper. São com as barreiras que na nossa própria vida, no nosso próprio caminho, se vão levantando. E o que é certo é que nós estamos todos a viver, não só a nível da nação portuguesa, mas a nível mundial, nós estamos a viver um tempo em que se criou barreiras físicas, onde se criou barreiras até psicológicas, onde se criou barreiras de fé.
porque se limita comportamentos que promovem a nossa fé, onde se limita toque e demonstração de amor, onde se levanta uma barreira da nossa fé, onde nós não temos tanta proximidade e coisas que ativavam a nossa fé. Então, aquele muro que nós às vezes tínhamos no caminho, aquele obstáculo que às vezes nós tínhamos no caminho para ser contornado, agora não está um murozinho. Agora está um grande monte. Algo que tem que ser contornado, mas que nós só conseguimos se nós rompermos em fé. A fé vai ser a nossa ferramenta para nós vermos, mas não com os olhos naturais, para nós vermos com os olhos de Deus, com os olhos espirituais e conseguirmos ultrapassar aquela barreira em fé. Somente a fé é que te vai levar a romper as barreiras na tua vida. Somente a fé é que te vai fazer sair da zona de conforto e até de confinamento que tu estás a viver. Porque sabem, o confinamento, nós estamos todos a viver uma época de confinamento. Mas muitos de nós já estamos em confinamento há muito tempo na nossa vida interior. E nós precisamos de romper em fé. Ver com os olhos da fé, não com os olhos naturais. A palavra de Deus diz que é loucura para os homens as coisas de Deus. Que aquele que é natural não consegue entender. Aquilo que o Senhor fala ao homem que é espiritual e que tem revelação através dele. Então há coisas que nós vivemos e que realmente são obstáculos. Mas em fé nós podemos romper esses obstáculos. Mesmo que à nossa volta haja pessoas a dizer: é loucura tu fazeres tal coisa agora nesta fase da vida. É loucura tu fazeres tal coisa agora no confinamento. É loucura abrir igreja em confinamento. Amados, eu e o meu marido abrimos igreja há 7 meses, na época de confinamento. Pela fé, pela visão que o Senhor nos deu, pela voz, pela direção de Deus. Rompemos a fé, caminhamos em fé. E o Senhor tem trazido e tem dado resultados sobrenaturais. Então não há época e momentos que nós possamos viver que possam bloquear a nossa fé. Apenas nós próprios é que bloqueamos a nossa fé. Na forma de nós pensarmos, na forma de vermos com os nossos olhos naturais. Mas se a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então eu e tu não podemos ver as circunstâncias com os olhos naturais. Nós precisamos de procurar a visão de Deus para nós caminharmos rompendo em fé. Amém? Quem é que aqui quer romper em fé na sua vida? Sabem, romper em fé é nós rasgarmos aquilo que está obstruído. E quando nós rasgamos, nós temos acesso a algo que não vivemos ainda, mas que estamos a alcançar, estamos a ter de novo. Sabem, esta música, Eu Quero Viver Algo Novo, tem sido uma das músicas que mais tem falado a nós em comunidade e neste tempo para Portugal. Nós precisamos de declarar: eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo, uma experiência nova com o Senhor. E não há barreiras que possam bloquear isso. Então, eu gostava de vos pedir para abrirem comigo num exemplo bíblico que mostra um homem que rompeu em fé. Um homem que não se importou com as circunstâncias, um homem que não se limitou às circunstâncias, que não se limitou àquilo que pudessem falar. Um homem que, pela fé e na certeza que era o Senhor dos Exércitos que ia com ele, rompeu em fé e alcançou resultado sobrenatural. Que é isso que Deus te quer levar a experimentar na tua vida. Tu que te moves em fé, tu vais usufruir e vais ter resultados sobrenaturais que só aqueles que, quando o mar não se abre, têm a consciência que Deus vai fazê-los andar sobre as águas. Então, tu que queres isso, tu que queres realmente experimentar algo sobrenatural na tua vida, aquilo que aos olhos dos outros é impossível, mas
pela fé tu vais alcançar e vais ver com os teus próprios olhos, e os outros também vão ver visível a tua fé, o que é que levou a alcançar. E eu quero te inspirar num exemplo bíblico que também me inspira a mim, que é que um homem, que nesta altura não era homem, era um rapaz, chamado Davi. A maior parte de vocês pode até já conhecer este episódio bíblico, mas eu quero que vocês abram comigo, se fizerem favor, em 1 Samuel 17, 12. Okay. Estão-me a ouvir bem? Eu acho que a minha voz mudou. Então, 1 Samuel 17, 12. Vamos aqui começar. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam no exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas do seu pai, em Belém. Durante 40 dias, o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, e enquanto os seus homens tomavam posição de combate. Entre mentes, Jessé disse a Davi, seu filho: peço-te que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com os teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo oferece-os ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão a passar bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Vamos ficar por aqui e vamos fazer aqui uma retrospectiva. Davi, todos nós sabemos que Davi se tornaria rei de Israel muito mais tarde. Mas ele aqui ainda não era rei, muito menos um soldado do exército de Israel. Ele era um rapaz. Ele era alguém de estatura que... Ele era um rapaz, na sua idade de rapaz. E ele era o filho mais novo de Jessé. Então quem é que aqui é o filho mais novo, lá de casa? Não calham os recados todos para os filhos mais novos? Todos os recadinhos dos pais é o filho mais novo que tem que fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Davi foi pedido pelo seu pai para levar mantimentos aos comandantes, mas também pedaços de queijo aos comandantes, mas também para saber como é que estavam os seus irmãos e lhe trazer informação. E este era o foco de Davi. Era o menino do recado para levar ao seu pai informação dos seus irmãos. Davi tinha ido ao acampamento onde o exército de Israel estava a ser ameaçado pelo exército filisteu. E Davi ia apenas para fazer um recado ao seu pai. Só que Davi ficou indignado com aquilo que se estava a passar. Imaginem, ele começou a ver um gigante, mas que ele não viu como gigante, viu como um filisteu. Mas nós sabemos que era Golias, o gigante de 2,90 metros. Espero que aqui ninguém tenha, senão acho que não passa ali pela porta. 2,90 metros. E ele ficou indignado pelo facto do exército de Israel estar a ser ameaçado. Então ele ficou de uma forma que o despertou interesse. Então Davi tinha uma tarefa, mas ele não ficou na sua tarefa, ele não ficou na sua obrigação, ele foi para a luta. Mas quem mandou Davi fazer isto? Foi Deus? A Bíblia diz que foi Deus que mandou Davi fazer alguma coisa e lutar contra o filisteu, Golias? Não. Então eu quero desde já
levar-te a pensar naquilo que tu tens vivido e às vezes até estás à espera que Deus te diga: vai e faz, aplica a tua fé. Sabem, há coisas, e este é o primeiro princípio que eu quero partilhar convosco, para tu romperes em fé. Tu precisas de observar os ambientes da tua tarefa, da tua obrigação diária. Às vezes nós esperamos um grande cenário para romper em fé, mas Deus espera que tu rompas em fé nas tuas tarefas rotineiras, na mais detalhista tarefa ou mais comum tarefa que tu fazes no teu dia-a-dia. Se tu não romperes em fé na educação dos teus filhos, se tu não romperes em fé na provisão para a tua casa, se tu não romperes em fé no teu trabalho, na igreja, tu não vais conseguir romper em fé em grandes coisas que tu achas que estás à espera, que estás a ser preparado. Aquilo que Deus faz connosco e que nos vai preparando em fé é para ser usado e romper com a nossa fé áreas da nossa vida que são detalhes, que começam nas mínimas tarefas. Às vezes a nossa tarefa é nós olharmos para o nosso marido, ou para os nossos filhos, ou para um familiar, ou para a nossa sogra, e dizer assim: pela fé eu vejo-te uma pessoa bem tranquila, pela fé eu vejo-te uma pessoa super amorosa. É ou não é romper em fé? Mas o problema é que nós banalizamos a nossa rotina diária e achamos que em só algumas partes e momentos na igreja e conferências é que Deus vai querer que a gente rompa em fé, em oração, em intercessão, orar por alguém que está doente, alguém que precisa de oração. E a tua casa, e o teu dia-a-dia, e as tarefas pequeninas que requerem de ti, homem e mulher de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tu não podes abdicar da fé no teu dia-a-dia e aplicá-la apenas a momentos na igreja, a conferências, ou uma área de intercessão e de oração. Tu precisas de aplicar a tua fé em pequenas coisas. Então queres mudança de alguém? Então move-te e rompe em fé. Então declara desde já como Deus vê aquela pessoa. Porque Deus certamente a vê de maneira diferente, que os nossos olhos naturais não a conseguem ver. Porque Ele fez o mesmo connosco, comigo e contigo. Para nós hoje estarmos nos pés dEle, presentes com Ele, Ele precisou de nos ver com outros olhos. Não de homens e mulheres falhos, mas de filhos amados, de homens e mulheres de valor, independentemente das suas falhas. Então, se Deus nos amou e ama de uma forma incondicional, rompendo em fé, primeiramente tem que começar de nós, rompermos nas pequenas tarefas, nas tarefas da nossa obrigação. E às vezes é o nosso local de trabalho. Como é que eu vou suportar aquela chefe agora? Eu que estou a passar numa fase tão complicada, ainda vem aquela chefe pôr mais lenha para a fogueira. Será que Deus não te colocou essa chefe para tu não começares a romper em fé e aplicar palavras de vida sobre a vida dela? E começares a ver com os olhos dela? Sabem, Davi, aqui, talvez tu conheças a história, mas há detalhes aqui, detalhes tão preciosos. Davi não foi Deus que o mandou para o lugar onde os filisteus estavam a ameaçar o exército de Israel. Davi foi cumprir apenas com uma tarefa do seu pai, trazer informação dos seus irmãos. Então não esperes que a tua vida vá ser mudada, vais viver o sobrenatural se tu não dás a devida atenção às pequenas tarefas e às obrigações que tu tens, como filho, como marido, como esposa, como amigo, como pastor, pastora,
como irmã, como profissional. Então, como romper em fé? Primeiro ponto, observa o ambiente no qual tu estás inserido. Todos os ambientes no qual tu estás inserido. E rompe em fé nessas pequenas coisas. Às vezes nós banalizamos as oportunidades do nosso dia-a-dia para rompermos em fé. E Deus está-nos a dar oportunidades para nós vivermos o sobrenatural, vivermos o desejo do nosso coração, realizarmos sonhos e o propósito de Deus na nossa vida. Só que nós achamos que o propósito de Deus na nossa vida vem em momento grandioso, às vezes descendo e subindo anjos. Mas Deus está-te a dizer, eu sou simples e eu manifesto-me, eu não estou nas quatro paredes, eu estou na tua vida totalmente, diariamente, a qualquer hora, é aquele momento. E Deus quer se manifestar. Aliás, Deus manifesta-se. Às vezes nós é que não vimos a manifestação de Deus nos detalhes da nossa vida. E isso, sabem, isso é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que alguém se presenciar, perante nós, declarando o seu amor, declarando a sua atenção, o seu cuidado, e nós banalizarmos. Às vezes nós não nos permitimos apurar a nossa fé nos detalhes que nós vivemos. Estou-me aqui a lembrar de um exemplo. Uma vez, e foi na altura do confinamento, o ano passado, em 2020, então eu estava numa relva, num jardim, e estava ali a orar e a meditar com o Senhor, e de repente pôs uma borboleta, mas uma borboleta muito bonita. E eu até tirei uma foto e tal, toda motivada. Quando fui observar aquela fotografia, eu vi que a borboleta tinha, no seu desenho das asas, parecia literalmente as asas de um avião. E na cauda tinha um coração cor-de-rosa. E o que é que o Senhor falou comigo? Uma simples borboleta naquele momento. O Senhor transmitiu-me uma informação e ativou a minha fé ali. Ele disse que qualquer área da minha vida que se levantava voo porque tinha na sua cauda o combustível, a força, que era o amor e o coração. Então, nós não podemos banalizar os detalhes da nossa vida. Deus quer se comunicar contigo nos detalhes do teu dia-a-dia. Não banalize a comunicação de Deus. Sabem, Davi, ele foi cumprir com um dever, e eu acredito que ele saiu de apacentar as ovelhas, e como todos os irmãos mais novos, às vezes vão todos emburrados a cumprir com a obrigação. Mas o que é certo é que algo esperava por ele. A Bíblia não diz se ele ia chateado, se ele ia contrariado de fazer aquilo que o pai lhe estava a pedir. A Bíblia só diz que ele deixou de apacentar as suas ovelhas, ou seja, saiu daquilo que era a sua rotina, mas foi fazendo uma tarefa, uma obrigação, e que daí surtiu todo este desenrolar. Então podemos dar continuidade no... Vamos ver aqui... 20, vamos ler até ao 25. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu tudo conforme o seu pai havia ordenado. Chegou ao campamento exatamente na hora em que o exército israelita, com um grito de batalha, ordenava os soldados nas suas posições de batalha. Israel e os filisteus se aproximaram na linha de batalha, frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente da batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou-lhe se estavam bem. Ou seja, ele cumpriu na íntegra com a sua obrigação, ele foi obediente, ele não se esqueceu daquilo pela qual ele foi lá. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu
de Gate, chamado Golias, avançou e bradou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel e família do seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu e circunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, que é o seu irmão, o irmão mais velho, ouviu Davi a falar com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: porque é que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. E eu quero parar aqui convosco e mostrar o segundo ponto que o Senhor me falou para tu romperes em fé. Para tu romperes em fé, tu precisas de te abstrair do que as pessoas ou situações bloqueiam. Davi estava a ser mal interpretado pelo seu irmão. Davi foi posto em causa na sua atitude. Davi foi lá para cumprir com uma direção do seu pai, um recado do seu pai, mas este seu irmão mais velho: porque é que tu desceste até aqui, deixaste as tuas poucas ovelhas? Reparem, as tuas poucas ovelhas. O seu próprio irmão banalizava o que Davi fazia no seu natural, na sua rotina. E Davi, ele abstraiu-se. E o que eu quero dizer, para tu tirares como princípio para a tua vida, para tu romperes em fé, tu precisas de te abstrair das situações à tua volta. Tu precisas de te abstrair daquilo que dizem e contradizem, daquilo que criticam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tu estás aqui nesta terra para agradar não a homens, mas a Deus, e cumprir com o plano dele na tua vida. O que os outros dizem, o que os outros falam, o que os outros opinam, vale o que vale, mas tu precisas de te abstrair para ires em frente rumo ao teu destino. Se tu ouvires as vozes à tua volta, se tu ouvires as críticas, se tu ouvires opiniões fora daquilo que é o propósito de Deus da tua vida, tu vais ficar apático, tu vais bloquear e tu vais contrariar aquilo que o teu Senhor colocou no teu coração. Então há um fator, há um princípio que tu precisas de ter presente na tua vida para romperes em fé. É conseguir-te abstrair daqueles que à tua volta, e até podem ser os mais próximos. No caso de Davi foi o mais próximo, foi o seu irmão mais velho. E como irmão mais velho, como primogênito, ele tem alguma autoridade. E Davi entrou por um ouvido e saiu por outro. Aquilo que o seu irmão disse. Ele estava focado. O que é que se estava a passar? Ele estava até provavelmente indignado. Como é que os filisteus estão a ameaçar o exército do Deus vivo, o exército de Israel? Então eu tenho que fazer alguma coisa. O meu irmão acha que é insolência, o meu irmão acha que é malícia do meu coração, mas eu vou ver aquilo que está ao meu alcance para realmente fazer alguma coisa pela fé. E muitas vezes nós paramos o nosso processo de andar no sobrenatural, de romper em fé, de andar sobre as águas, porque temos pessoas à nossa volta que vão bloqueando, vão nos colocando dentro de uma caixa. Sabem, eu passei por várias situações e uma delas, complicadas no nosso ministério e na nossa vida, nós fomos aconselhados a tirar um ano
sabático. Ou seja, parecia tudo muito bonito. Não, vocês precisam de introspeção, vocês precisam de se fortalecer em Deus, vocês precisam de ouvir Deus, vocês precisam de equilibrar as vossas emoções. Vocês sabem como é que eu equilibrei as minhas emoções? Continuar a andar em fé sobre as águas. Eu não ouvi aquilo que estava à minha volta, que aparentemente e naturalmente parecia o mais indicado. Mas Deus fervia no meu interior dizer: não pares, continua. Eu vou-te mostrar o que é realmente a cura, eu vou-te mostrar o que é o equilíbrio, na continuidade de andar sobre as águas. É aí que a gente vai sentir o fervor, é aí que a gente vai ativando a nossa fé. É aí que a gente sente algo especial, que não tem a ver com a nossa capacidade, que não tem a ver com aquilo que está à nossa disponibilidade. Tem a ver com aquilo que Deus planeou para a nossa vida. Então eu quero te dizer nesta tarde: não pares, não tires ano sabático quando os outros acham que é o melhor para ti. Se calhar até eles não estão a dar um conselho que seja mau. Se calhar eles não estão a dar um conselho que é fora daquilo que eles próprios viveram. Eu não estou a pôr em causa. Mas esse conselho não era para mim, nem para o meu marido. Não era para mim, porque Deus estava a falar algo completamente contrário àquilo que estava a ser dito. Então, se Deus fala, eu vou romper em fé e vou andar sobre as águas, independentemente daquilo que possam ter como opinião, porque eu sei que a voz do meu Senhor, Ele é poderoso e Ele sabe todas as coisas. Então, em fé, nós precisamos de ter consciência. Não é banalizar o nosso irmão de maneira alguma, mas é aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros opinam, aquilo que os outros acham, não pode colidir com aquilo que Deus quer para ti. Porque se colide, tu tens que escolher ou agradar a homens ou agradar a Deus. E quando tu decides agradar a homens, tu entras numa dependência dos homens. Tu entras numa dependência emocional de homens. O que eles te podem dar, o que eles te podem elogiar, o que eles podem pensar. Mas quando tu entras na dependência de Deus, tudo isso é apenas detalhes, porque Ele sustém todas as tuas expectativas. Ele elogia-te em todo o tempo e encaminha-te para o melhor dele na tua vida. Então é difícil. Pessoal, meus irmãos, é difícil a gente se abstrair de opiniões. É difícil a gente, como Davi fez, de tapar os ouvidos àquilo que o seu irmão mais velho estava a dizer. É difícil ouvir do seu irmão mais velho, do próprio familiar, a pôr em causa a sua intenção do coração. É difícil. Mas quando nós somos supridos em Deus, isso não nos faz qualquer dano. Nem emocional, nem físico, nem nos faz parar daquilo que Deus tem para nós. E Davi assim o fez. Davi, ele realmente não parou e ele continuou. Abstraiu-se daquilo que o irmão disse e continuou rumo àquilo que estava a despertar a sua atenção. Vamos ler aqui no 32. Olhem o que é que Davi diz a Saul. Davi apresentou-se a Saul e disse, 32, então Davi disse a Saul, que ninguém deixe o seu coração se abater por causa deste filisteu. O teu servo irá pelejar contra ele. Imaginem, Davi ficou, não, vamos animar este povo, vamos animar o exército de Deus vivo. Eu vou lutar, o teu servo vai pelejar contra ele. Estamos a falar de um rapaz, hein, que nem sequer conseguia carregar a armadura normal de um soldado. O que é normal? O que é normal quando nós vimos um rapaz que a gente olha com os nossos olhos, vê que não tem condições físicas nem maturidade para enfrentar tal obstáculo? O que é que a gente banaliza? Isso é o que ele quer, mas banaliza. Mal sabiam eles que estava ali o sabor da sua vitória. 33.
Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança. E ele é um guerreiro desde a sua juventude. Querem elogio melhor para Davi? Querem fator mais motivante para Davi? Ele a querer enfrentar o Golias, cheio de fé, cheio de autoridade, e alguém dizer assim: tu não passas de uma criança? E eu pergunto, quantas vezes na tua vida Deus não te chama a ir à luta, a lutares por um sonho, e alguém chega ao pé de ti: já não é tempo para isso, ou ainda não tens idade para isso, ou já passaste o prazo de validade. Abstrai-te daquilo que te dizem, para alcançares a vitória. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a orelha da sua goela. Isto parece um filme de terror. E arrancava a orelha da sua goela, e se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e o feria e o matava. 36. E o teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor seja contigo. Ou seja, Saul estava a pôr toda a expectativa naquela criança, naquele rapaz que ele o via como criança. Então, eu quero te dizer outro dos pontos, o terceiro ponto para tu romperes em fé. Não deixes de apresentar e destacar os teus talentos, dons e qualidades. Sabem, às vezes nós achamos que Deus não é dono daquilo que são os nossos talentos naturais, das nossas qualidades, das nossas características, mas Deus vai usar cada um dos teus talentos, dos teus dons, das tuas características para alcançares a vitória, para romperes em fé, para alcançares o sobrenatural. Davi, ele aqui fez quase uma negociação e fez uma apresentação de tudo aquilo que ele era bom. Davi apresentou o currículo a Saul. Olha, eu já fiz isto, então se eu fiz, eu também agora consigo. E às vezes nós ficamos tímidos de apresentar perante as situações, as pessoas, as circunstâncias, aquilo que nós somos. Essa timidez não vem de Deus, essa timidez não vai te trazer resultados. O que vai trazer resultados é tu saberes realmente quem tu és. Aquilo que é precioso que tu tens. Sabem, a humildade não é eu, ai, coitadinha de mim, os outros são maiores do que eu. A humildade é nós termos a certeza de quem nós somos em Cristo Jesus. É as nossas qualidades, é os nossos talentos, é a nossa formação. Sabem, a minha formação de faculdade, eu hoje estou a aplicá-la todos os dias na área ministerial e na área de igreja. São coisas que a gente às vezes pensa assim: não, formação é uma coisa, a parte profissional é uma, mas na igreja Deus vai agrupar tudo aquilo que é a tua formação, os teus talentos, o teu conhecimento, os teus dons, as tuas características, até a tua estatura, para cumprir algo na tua vida e para trazer resultados. Então não sejas tímido, não sejas retraído. A sociedade pode te retrair, podemos estar a viver um tempo de inibir talentos. Mas sabem, eu tenho testemunhos de mulheres e homens que em tempo de crise, em tempo de confinamento, eles pediram ao Senhor para lhes dar criatividade e começaram a pôr em prática os seus talentos, os seus dons. Estavam anos num setor de negócio, mudaram o setor de negócio, iam fazer uma coisa pela primeira vez totalmente diferente do que aquilo que tinham como experiência. Mas começaram até a abrir as suas empresas dentro daquilo que eram os seus talentos. E no meio do confinamento, no meio da crise, conseguiram
se manter e conseguiram trazer resultados extraordinários. Davi era um moço, era um rapaz, era um novato, mas ele não teve problemas de se apresentar ao rei Saul e dizer: eu sou isto, aquilo, o outro, eu tenho esta e esta e esta experiência. Quantos de nós temos às vezes problemas de dizer o que é que nós temos como formação, o que é que nós somos bons, o que é que nós temos como talentos e características? Às vezes nas próprias igrejas há uma inibição daquilo que nós somos, porque às vezes o líder não é aquilo que nós somos. Às vezes as pessoas que estão à nossa volta bloqueiam-nos nesse sentido. Sabem, nós somos um corpo. Todos nós somos diferentes, com talentos diferentes, mas juntos nós formamos um corpo e cooperamos para algo específico. Eu costumo dizer que não há ninguém que não tenha, ou melhor, não, há necessidade de que todos consigam e que decorem o ambiente da Igreja de Cristo no geral. É horrível se viver numa casa com uma família, e agora eu vou tocar aí em algumas esposas, em algumas mulheres. Quantas de vocês é que dão espaço aos vossos maridos para opinar acerca de decoração? É que às vezes nós temos o hábito de achar que essa parte é só nossa e a gente fala o viver na casa, no lar, mas somos nós que escolhemos tudo e mais alguma coisa. Conclusão, não há decoração que tenha um bocadinho daquilo que o nosso marido é, um bocadinho do gosto dele. Com este exemplo, o que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que numa família, numa casa, todos devem dar a sua opinião, porque é o seu espaço em comum. E todos se devem sentir como peixe na água, bem, confortáveis, a admirar até cantinhos. Olha, eu gosto daquele em particular, gosto daquele espaço em particular, gosto daquela almofada em particular. E às vezes nós, na obra de Deus, naquilo que envolve trabalho em equipa, nós às vezes dizemos assim: não, eu decido isto, eu é que sou responsável pela decoração e o resto não participa. Mas Jesus não vê assim. Jesus quer cada um dos talentos e dons que Ele atribuiu, características, interesses, gostos até, os gostos. Sabem que o teu gosto pode atrair um segmento com o mesmo tipo de gosto para a presença de Jesus? Então Jesus quer que cada um de nós se disponibilize a decorar a sua própria igreja com os seus dons e com os seus talentos. Então Davi fez exatamente isso, apresentou e Saul então permitiu. E vamos ler aqui no 39, já a reta final da ação de Davi. Davi, nós estamos a abreviar um bocadinho, está bem? Só para tocar nos princípios que nós temos que ter para romper em fé. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isto, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Quarto ponto que eu queria destacar para tu romperes em fé. Tu precisas de usar as ferramentas que Deus te dá e não tentares usar aquelas que vês os outros a usar. Porque aquilo que... Alguém já usou sapatos de alguém? O nosso pé encaixa bem ali, mesmo que seja o mesmo número. Porque aquilo tem uma maneira de andar um bocado diferente da nossa. Não é? E às vezes nós tentamos também na nossa vida aplicar estratégias, ideias e ferramentas que não são para nós.
que funcionou com outra pessoa, com outra família, enfim, noutra situação. Às vezes nós até queremos usar as ferramentas que usámos lá atrás, naquela situação difícil que tivemos que aplicar a nossa fé. Só que Deus faz tudo novo a cada dia. E nós precisamos de buscar dele qual a estratégia, qual a ferramenta. Porque às vezes estamos a levar uma ferramenta, uma armadura, que nós não temos capacidade de sustentar. Ou então que não é adequada para aquela batalha. Ou então que ainda não estás capacitado e tu tens que te focar naquilo que Deus te vem a capacitar ao longo da tua vida. Davi, o que ele fez, retirou, desembaraçou-se, diz a Bíblia, de toda aquela armadura. Em seguida, tomou na mão o seu cajado, 40, e escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bordal de pastor. Isto é, uma espécie de sacola. Agarrou a sua atiradeira e partiu para o encontro do filisteu. Ou seja, ele usou tudo aquilo que era a palavra certa, que lhe era familiar, que ele usava até para apacentar as suas ovelhas. E olhem o que aconteceu, para resumir, 45. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança, escudo, pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te ferirei e te separei a cabeça e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor das batalhas é Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi aqui, ele mostrou qual era a sua grande ferramenta, era a fé. Ele ia na certeza que o Senhor dos Exércitos ia lutar com ele. Sabem o que aconteceu? Ele venceu uma batalha com uma pedra do tamanho sensivelmente de uma bola de ténis. Reparem, isso é o sobrenatural a acontecer. Simplesmente porque ele se moveu em fé. Tu não consegues romper em fé se tu não tens iniciativa, se tu não tens ação. Não adianta tu estás apenas a orar a Deus e teres fé em Deus, sabendo que Ele é poderoso, que Ele é o Deus de todas as coisas, mas se tu não tiveres iniciativa, se tu não tiveres ação, tu não vais ver o sobrenatural a acontecer. Quando tu ages em fé, quando tu oras, quando tu confias que o Senhor é contigo e te moves naquilo que tu estás a ver, mas que alcanças uma nova visão em Deus, a vitória já em Deus, tu alcanças realmente a vitória. Então eu não sei quanto a ti, mas fazer mais do que é pedido é realmente o segredo para uma promoção e para romper em fé. E neste tempo a gente pensa assim, não é só lá em Lisboa que se pensa assim, de certeza. A gente pensa assim, está tudo parado mesmo. Sabem qual vai ser a dificuldade depois de sairmos do confinamento? É levar as pessoas a terem um ritmo adequado, seja em fé, seja em dedicação, seja em trabalho, seja em proatividade. Porque muitos estão parados em tempo de confinamento, mas aqueles que estão a continuar a caminhar em fé, rumo ao seu destino, quando acabar o confinamento, eles já estão no ritmo e no poder que o Espírito Santo lhes chamou a estar. E os resultados deles vão ser totalmente diferentes do que aqueles que estão agora parados. Sabem, eu não estou a falar de parar de trabalho, eu não estou a falar de parar a nível daquilo que é confinado e que nós realmente não nos podemos mover. Eu estou a falar de sonhos parados, estou a falar de desmotivação, estou a falar de ansiedade sem saber o que vem no futuro.
Isso está-te a bloquear de romperes em fé. Então nós agora nesta hora nós vamos orar especificamente sobre isso, para que tu possas, independentemente de qualquer circunstância, independentemente de qualquer obstáculo, tu precisas de romper em fé, de acreditar que Deus é contigo, que Deus está vivo e que Deus quer que tu usufruas do melhor. Mesmo quando as pessoas dizem que não é tempo, mesmo quando as pessoas dizem que tu não és o indicado, mesmo quando as pessoas dizem que tu és uma criança, mesmo quando as pessoas aconselham tu ficares parado, Deus quer que tu te movas apenas naquilo que Ele te chama a te moveres. E aí tu vais conseguir ver a tua casa, a tua família, o teu trabalho, o teu ministério adequado àquilo que é o tempo certo, o momento certo e as pessoas certas que estão contigo. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém? E queria orar convosco nesta hora. E tu aí que estás em casa também, não te esqueças que somos mais que vencedores. Então toma posse disso. Antes de qualquer vitória, antes de qualquer batalha, aliás, tu tens que ter consciência que tu és mais que vencedor. Então se Cristo venceu e que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, então não adianta nós deixarmos-nos abafar pelas circunstâncias. Correu mal. Não correu mal, apenas Deus permitiu para se alinhar as tuas coisas a um propósito. O Senhor é quem luta por nós. E outro ponto, não exaltes o problema. Davi não exaltou Golias, não ficou com medo de Golias. Davi, o que ele fez, exaltou o Deus vivo. E é isso que nós precisamos de fazer na nossa vida, é exaltá-lo. Às vezes damos mais valor aos problemas, às vezes damos mais valor a quem critica, a quem fala mal, às vezes damos mais valor a quem cria obstáculos e confusões do que propriamente aquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos de tomar consciência que Deus está vivo e que Deus quer cooperar em nosso favor e que Deus quer realizar os sonhos que estão no nosso coração, que estão realmente alocados ao propósito dEle. Será que tu confias e celebras mesmo isso? Então eu quero te convidar a colocar-te de pé onde estiveres. Aqueles que nos veem online, coloca-te de pé onde estiveres, se houver essa possibilidade. Eu queria nesta hora fazer algo específico com vocês. Não só oração, mas eu queria que tu tomasses a consciência da necessidade que tens de ter a ação. A ação é que te vai fazer romper com as barreiras. A ação é que te vai fazer romper e estares completamente livre para alcançar a vitória e o propósito de Deus na tua vida. É pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, que ainda não se vê, mas nós temos a certeza que um dia vamos ver com os nossos olhos naturais. Uau! Então levanta as tuas mãos. Senhor, faz-me ver com os teus olhos. Pede ao Senhor para tu veres com os olhos dele, porque os olhos dele é que te vão trazer a fé, é que te vão trazer a consciência de que o Golias na tua vida não é nada em comparação àquele que é o Todo-Poderoso, àquele que é o teu Criador, àquele que vai e luta por ti, àquele que te protege, àquele que te criou, àquele que te ama, àquele que te consola, àquele que te libertou de todo o peso do pecado, àquele que abre o mar para tu passares e quando não o abre, Ele quer que tu andes sobre as águas. Pede ao Senhor para te dar essa visão sobre o teu pensamento. Sabem, a palavra de Deus diz que o Senhor tem pensamentos de bem a nosso respeito e não de mal. E nós às vezes é que nos fazemos mal a nós próprios com pensamentos que não nos convêm. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem sondou no coração do homem aquilo que o Senhor tem para aqueles que o amam. Tu amas o Senhor, então ninguém ouviu, ninguém viu, nem sondou no seu coração aquilo que o Senhor tem disposto àqueles que se movem em fé, àqueles que o amam. Então eu quero nesta hora fazer uma oração contigo. Pai, obrigada, Senhor, por cada vida, por cada pessoa que nos ouve.
Eu peço-te que nesta hora, que as circunstâncias às vezes são tão dramáticas e as notícias que nós vimos no dia a dia às vezes são tão caóticas, Senhor, são tão desesperadoras, Senhor, que nos fazem pensar naturalmente, que nos fazem pensar e ver as circunstâncias apenas. Mas que nesta hora, Pai, tu possas sondar o nosso coração e despertar em nós uma fé sobrenatural, uma fé que faz-nos ver não pelas circunstâncias, mas uma fé que nos faz ver como tu vês, Senhor. Pai, eu declaro uma fé sobrenatural em cada vida aqui presente e em cada vida que nos vê online, Pai. Pai, que não haja nada, Senhor, que possa bloquear essa fé, porque essa fé os vai fazer levar a um bom porto, levar ao extraordinário, levar aos resultados, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, ativa a fé na vida dos meus irmãos. Não os deixes bloquear, não os deixes ficar apáticos perante as circunstâncias. É loucura para os homens quando a gente realmente se move em fé. É loucura para os homens quando nós realmente nos movemos em maré contrária. Mas tu, Senhor, és conosco. E mesmo quando nós nadamos em maré contrária, contra a maré, nós sabemos que tu vais facilitar todo o processo. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória, eu declaro a fé sobrenatural na vida dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, que eles se vão abstrair de tudo aquilo que é empecilho, de tudo aquilo que possa estar a bloquear a sua fé. Eu declaro em nome de Jesus que Coimbra será salva para o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que esta nação se renderá aos pés do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que o espírito conquistador desta nação vai brotar a cada vez mais, em nome de Jesus. Para a honra e glória do nosso amado, nós vamos derrubar vários Golias na nossa vida e alcançar a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chara-me, Súria. Espírito Santo, enche-nos com a tua presença. Inunda-nos, Senhor, com a tua presença. Xerinara curiara. Miriara, Sor, inunda-nos por mais de Ti, Senhor. Inunda-nos por mais de Ti. Inunda-nos por mais de Ti, assim que, como o Senhor fez com Davi, Ele usou esta situação, por iniciativa de Davi, Ele usou esta situação para o apresentar publicamente. O Senhor estava a preparar esta situação para o futuro grandioso de Davi como rei. O Senhor quer que tu olhes com os seus olhos e aquilo que o Senhor tem para ti não se compara àquilo que tu tens vivido. Confia no Todo-Poderoso e confia que até mesmo as lutas, as batalhas da tua vida, elas são para te promover, para te destacar e para que tu possas ser conhecido como homem e mulher de fé em nome de Jesus. Amém? Tu que crês nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor pela vitória de Deus na tua vida. Amém? Glória a Ti, Senhor. Confiamos no Senhor em todo o tempo. A informação que temos acesso é boa, mas também tem que ser filtrada, porque maior é aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, ao teu coração. Não desesperes. Aquilo que possa ter sido já um projeto que o Senhor te está a queimar no teu interior, para tu pôres em prática. Não penses que não é o tempo certo. Se Deus falou, é tempo para agires e te moveres sobre as águas. Amém? O resto vai, recursos vêm, oportunidades vêm, pessoas vêm, em nome de Jesus. Amém?